todos. É com muito gosto que dou início a este terceiro webinar Contexto Regulamentar das Tecnologias Digitais em Saúde. O tema de hoje é particularmente relevante e, simultaneamente, talvez um dos que mais dúvidas suscita. Quando é que um software em saúde é considerado um dispositivo médico e como é que nós conseguimos determinar a sua classificação de risco? O avanço tecnológico tornou o software um elemento central na prestação de cuidados de saúde, seja na análise de imagens, seja na monitorização de parâmetros clínicos, seja na previsão de eventos adversos ou na orientação terapêutica. O software passou a desempenhar funções que têm impacto direto na tomada de decisões clínicas. É por isso essencial reconhecermos que nem todos os softwares são dispositivos médicos, mas que alguns softwares, pela sua finalidade e pelo seu potencial risco, são considerados dispositivos e têm que seguir um enquadramento regulamentar específico e rigoroso. Ao mesmo tempo, a classificação de risco orientada por regras claras e alinhadas com o regulamento dos dispositivos médicos e a Guidance Europeia é determinante para todo o percurso subsequente. Define o tipo de avaliação da conformidade, o nível de evidência clínica que é necessário e a intervenção dos organismos notificados. É um tema onde o conhecimento técnico e a correta interpretação das normas fazem toda a diferença, tanto para os fabricantes, como para a indústria, como para as instituições de saúde, os profissionais e os próprios utilizadores. Agradeço mais uma vez à equipa do Infarmed a preparação destas sessões com tanto rigor e à colega Sónia Cardoso, que nos irá falar hoje sobre este tema tão relevante, e a sua contribuição para clarificar estas questões e garantir que estamos alinhados com as melhores práticas regulamentares europeias. Agradeço também a todos os participantes que nos têm acompanhado neste ciclo. A vossa presença mostra bem a maturidade crescente e o interesse também nesta área e reforça a importância de continuarmos com esta partilha. Muito obrigada a todos e desejo-vos um excelente webinar. Muito obrigada. Passo a palavra, Sónia. Muito obrigada e bom dia a todos. Vamos então, durante esta hora, falar em dois tópicos que são absolutamente determinantes no entendimento de quando é que o software utilizado em saúde se enquadra na legislação dos dispositivos médicos e, pertencendo à legislação dos dispositivos médicos, em que classificação de risco é que poderemos incluir o software. Esta manhã queria focar nos pontos que considero como mais importantes para termos um bom entendimento desta temática. Primeiro vamos abordar alguns conceitos-chave que são determinantes na qualificação do software. Depois vamos falar de exemplos concretos de casos de qualificação. Seguidamente vamos abordar as regras de classificação, seguido também de exemplos práticos que ajudam a sedimentar os conceitos que vamos falar nesta hora e, finalmente, deixar-vos com os documentos de orientação que consideramos como mais relevantes para auxiliar os fabricantes e os utilizadores destes tipos de software a entender quando ou não o seu software se enquadra na definição de um dispositivo médico. Relativamente a conceitos-chave, vamos começar pela definição do que é um dispositivo médico. Um dispositivo médico, e penso que também já terão abordado esta temática em sessões anteriores, mas é sempre importante salientar este aspecto, pode ser quase qualquer coisa. Pode ser um instrumento, um aparelho, um equipamento, e na definição de software, na definição de dispositivo médico, é incluída claramente feita a menção de software, desde que este seja destinado pelo seu fabricante a ser utilizado, e também muito importante, por si só ou em conjunto com outros instrumentos, para uma finalidade médica. E essa finalidade médica pode ir desde o diagnóstico, prevenção, monitorização, previsão, prognóstico, tratamento ou atenuação de uma doença, o diagnóstico, monitorização, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência, fazer o estudo, a substituição, a alteração da anatomia ou de um processo ou estado fisiológico ou patológico, também fazer o fornecimento de informação derivada da análise de amostras do corpo humano e também, muito importante, particularmente na área de software, são também considerados dispositivos médicos produtos que são utilizados para o controle ou o suporte da concepção. Um software
este conceito é também incluído na definição do que é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro. Tal como acontece no caso do dispositivo médico, também no caso de um livro, o software é um dos produtos que poderá ser utilizado isolada ou conjuntamente, desde que destinado pelo fabricante, a ser utilizado para a análise de amostras provenientes do corpo humano, e isto com o objetivo de obter informações que são relevantes para a saúde do indivíduo. Essas informações podem ser relativas a um processo, a um estado fisiológico ou patológico, relativas a anomalias congénitas físicas ou mentais, relativas à predisposição para uma condição médica ou uma doença, também destinadas a determinar a segurança e compatibilidade de competências de setores, também destinadas a prever a resposta ou a reação a um tratamento, ou destinadas a definir ou monitorizar medidas terapêuticas. Também dentro de um conceito que está definido na legislação, que é o conceito de acessório, pode ser enquadrável um software que seja utilizado num contexto médico. E um acessório é definido legalmente como um artigo que, embora não sendo por si só um dispositivo médico, seja destinado pelo seu fabricante a ser utilizado em conjunto com um ou vários dispositivos médicos, de forma a permitir a sua utilização para essa finalidade ou para assistir diretamente à funcionalidade médica de um dispositivo. Este conceito de acessório existe tanto na legislação relativa a dispositivos médicos, como na legislação relativa a dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Um software, por exemplo, que seja utilizado para conduzir ou influenciar a utilização de um dispositivo médico, aqui estaríamos a falar de um hardware, pode ser qualificado como um acessório. Só a título de exemplo, e um pouco mais à frente vamos ver alguns exemplos destes tipos de qualificações. Assim, acabamos de ver que um software pode ser enquadrável dentro da legislação dos dispositivos médicos como um dispositivo médico, como um dispositivo para diagnóstico in vitro ou como um acessório deste tipo de dispositivos, caso em que também o acessório é regulado pela legislação aplicável aos dispositivos médicos. Como viram, repetidamente houve uma menção à finalidade médica e também à definição que é feita pelo fabricante. Estes pontos são absolutamente essenciais na qualificação de um software enquanto dispositivo médico. Tenho de olhar sempre para a sua finalidade, e isto independentemente do local onde corra o meu software. Quer seja incorporado num dispositivo, quer corra numa plataforma, quer esteja localizado numa cloud, a qualificação é absolutamente independente destes fatores. O que interessa é qual é a finalidade a que o fabricante destinou o software. E como é que eu sei qual é a finalidade prevista pelo fabricante para o seu dispositivo? Também pela definição regulamentar do que é a finalidade prevista. A finalidade a que é destinado um produto pelo seu fabricante é a finalidade que é indicada nas informações que são cedidas com o dispositivo. De uma forma geral, o software é um caso um bocadinho menos convencional de um dispositivo médico, são as indicações que eu dou no rótulo, nas instruções de utilização, e também um ponto que é mais importante no caso do software, em tudo o que sejam declarações ou materiais promocionais e de venda. Quando eu estou a promover o meu software, é importante verificar qual é a finalidade que eu estou a indicar ao utilizador. Caso essa finalidade seja concordante com uma das definições que nós abordámos anteriormente, então esse software vai cair na legislação dos dispositivos médicos e tem de cumprir os requisitos para eles previstos. Nós também temos estado a falar de uma forma geral sobre o que é software, mas existe também um conceito que tem de ser apreendido sobre o que é visto como software. O software não é mais do que um conjunto de instruções que vai fazer o processamento de dados. Eu recebo dados, que será o meu input data, e vou criar ou gerar dados, que será o output data. E o input data pode ser, no caso de software médico, qualquer dado fornecido ao software, de forma a obter esse output após a operação, após a computação desses dados. Exemplos de inputs podem ser os dados fornecidos através de um dispositivo de introdução de dados, teclado, rato, caneta,
uma câmara ou um ecrã tátil, dados fornecidos através de reconhecimento de voz, documentos digitais, quer sejam formatados para fins gerais como Words, PDFs ou JPEGs, ou formatado para fins médicos, como o caso de fecheiros de ICOM, de registros de eletrocardiogramas, do registro eletrónico do doente ou qualquer outro tipo de documento não formatado. Isto pode também incluir os dados que sejam recebidos por dispositivos ou transmitidos por dispositivos. Tudo isto pode ser considerado como input data. E como output data, teremos qualquer dado que seja fornecido pelo software, como por exemplo, os dados de apresentação no ecrã, como layout com números, caracteres, imagens, gráficos, etc. Dados de impressão, dados áudio, documentos digitais, também alarmes táteis, em alternativa a um alarme sonoro, um sinal digital ou analógico que controle outro dispositivo médico. E aqui temos uma caracterização no geral daquilo que pode ser usado por um software e daquilo que pode ser dado em resposta por esse software. Assim nós vemos que um software pode, por exemplo, controlar diretamente um dispositivo médico, e estaremos a falar de hardware, como por exemplo software de tratamento de radioterapia. O software pode também fornecer informações que vão desencadear decisões imediatas, como por exemplo o software de um medidor de glicemia, que dá imediatamente a informação sobre o estado do doente, e também software que seja utilizado no apoio a profissionais de saúde, como por exemplo ao software que auxilie o profissional na interpretação de eletrocardiogramas. Outro ponto muito importante no âmbito da qualificação regulamentar é o facto de não é por um determinado software ser utilizado num contexto de saúde, num hospital, num centro de saúde, por um médico, que imediatamente se qualifica como um dispositivo médico. Também não é um fator risco que leva a uma qualificação imediatamente como um dispositivo médico. Nós sabemos que há software que gera dados de pacientes em que uma má utilização, não funcionamento pode ter um risco associado, mas não é o fator risco que vai imediatamente qualificar um software como dispositivo médico. Será sempre, e voltar a tocar neste ponto, que é uma pedra-chave do processo de qualificação, é a finalidade que lhe foi atribuída pelo seu fabricante. Outro ponto muito importante no âmbito da qualificação é a questão de como é que funciona o software e, afinal, o que é que o software faz. À partida, um software que tenha um funcionamento, faça uma função de biblioteca, que faça uma pesquisa simples em informação, através da recuperação de registros, através da correspondência a metadados do registro, apenas com determinados critérios de pesquisa, fazer a recuperação simples de informação, não será qualificado como dispositivo médico. Mas atenção, que se eu tiver uma pesquisa simples, que tiver um contributo direto para atingir um objetivo médico, e se eu tiver software que seja destinado a processar, analisar, interpretar, calcular ou modificar informação médica, este já poderá ser qualificado como um dispositivo médico se essa criação ou modificação da informação existente for utilizada para uma finalidade médica. Exemplos concretos que me ajudam a um bocadinho ao entendimento destes conceitos. Por exemplo, se eu tiver software que altere a representação de dados para me auxiliar na minha decisão médica, se eu tiver a procura de achados em imagens médicas para sustentar uma hipótese clínica quanto ao diagnóstico ou quanto à evolução de terapêutica, se eu tiver um software que vai amplificar o contraste de um achado numa determinada imagem e que permita fazer o ajuste deste contraste, realçar o bordo, fazer, por exemplo, uma simples manipulação da escala de cinzentos, melhorar a nitidez de forma a melhor suportar a decisão
ou a sugerir qual é a ação que deverá ser tomada pelo profissional médico, em todos estes casos eu estou a utilizá-lo no âmbito de uma finalidade que se enquadra naquilo que será a finalidade de um dispositivo médico. Mais uma vez, frisar bem esta mensagem, que o mais importante no processo de qualificação é a finalidade que foi atribuída ao software pelo fabricante, e esta finalidade tem de ser clara e bem definida. É muito importante que em toda a informação que é cedida ao utilizador esteja muito bem delimitada qual é a finalidade do meu software. E esta definição é fundamental para a conformidade regulamentar e para a utilização segura deste software médico. Isto significa que eu, enquanto fabricante, devo descrever de uma forma clara e abrangente todas as finalidades que estão ligadas a um fim médico, sem que tenha ambiguidades quanto ao âmbito de utilização e o que serve essa utilização. Também outro ponto muito importante, e porque às vezes falamos no software como uma componente estanque, mas sabemos que essa não é a realidade, temos muitas realidades em que estamos a fazer utilização de softwares modulares que são constituídos por vários módulos. Também, nesse caso, eu tenho de ter a preocupação de, para cada um desses módulos, estar muito bem definida qual é a sua funcionalidade e qual é o seu papel na coletividade de todos os componentes desse software modular. Outro ponto muito importante, e isto é verdade para o software e para qualquer dispositivo médico, todas as alegações que eu faça relativamente ao meu produto que estejam relacionadas com uma finalidade médica têm de estar fundamentadas, apoiadas por um nível apropriado de evidência clínica. A finalidade médica não é algo que eu apenas alego para o meu produto, tem de ter evidência fundamentada em dados clínicos que efetivamente consigam atingir essa finalidade médica. Por que é que isto é muito importante e qual é a importância da qualificação do meu produto? É que o nosso grande objetivo na parte regulamentar é sempre garantir que o produto é colocado no mercado de uma forma segura, avaliado da forma mais adequada possível. Portanto, se o meu software não for apoiado por um nível apropriado de evidência clínica quando eu quero fazer esta alegação médica, ele não poderá cumprir os requisitos regulamentares, não poderá ter a marcação CE como dispositivo médico e, nesse caso, não poderá ter nenhuma referência a alegações médicas. Portanto, a qualificação é absolutamente essencial para garantir que o produto é colocado no mercado de forma adequada, que é regulado da forma mais adequada e que seja utilizado de uma forma segura. Estes próximos diagramas, espero que sejam suficientemente perceptíveis em casa, mas de qualquer forma vou deixar informação onde é que estes diagramas, estas infografias podem ser encontradas. Foram produzidas pela Comissão Europeia e sintetizam de uma forma muito simples os conceitos e a aplicação destes conceitos que nós acabamos de abordar. E segue quase uma árvore de decisão que me vai auxiliar no processo de qualificação regulamentar do meu software. A primeira pergunta que eu tenho de responder é se o meu produto corresponde efetivamente à definição do que é um software. Estamos mais uma vez a falar de algo que computa dados, criar novos dados, nova informação. Se eu estiver a responder que sim, vou ter de entender se o meu software encaixa na tal definição do que é um dispositivo médico, do que é um dispositivo de diagnóstico in vitro ou do que é um acessório. O meu produto tem como objetivo dar resposta a uma finalidade médica, se não está a ajudar um outro produto, neste caso um dispositivo, a atingir a sua finalidade médica. Se a minha resposta for sim, nesse caso estou claramente no âmbito de aplicação dos regulamentos. Se a minha resposta for dúbia, tenho de passar ao ponto seguinte, que é se o software está a desempenhar uma ação sobre os dados que seja distinta de um simples arquivo, armazenamento, o tal conceito de pesquisa simples.
Se não, se fizer apenas este tipo de operações, mesmo que esteja a utilizar informação de caráter médico, à partida estarei fora da esfera da aplicação dos regulamentos aplicáveis aos dispositivos e dispositivos para diagnóstico in vitro. Se eu responder sim, a pergunta seguinte que eu tenho de fazer é se essa informação, esse processamento que estou a fazer sobre esses dados se destina ou não ao benefício do doente e ao benefício próprio. Eu, se tiver, por exemplo, software que seja utilizado no estudo de dados de epidemiologia, coisas de caráter mais abrangente, à partida não estou no âmbito da aplicação do regulamento. E isto porque os dados que eu estou a obter, a informação, não está a ser utilizada especificamente para o benefício de um único indivíduo, do doente. Mas caso esteja, passo para o passo seguinte, em que vou entender se o meu software é um software de dispositivo médico, que é quando dei cumprimento a todos estes pontos, tenho um software, ele encaixa na definição de dispositivo médico, estou a fazer mais do que um processamento simples de dados que estão a ser usados para o benefício de um paciente em particular, então nesse caso estou, sem dúvida, no âmbito da aplicação dos regulamentos aplicáveis aos dispositivos e aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. E quando é que entramos aqui na área dos dispositivos para diagnóstico in vitro? Casos em que, por exemplo, os dados que estão a ser utilizados pelo software que está a processar os dados, toda a informação seja proveniente de dispositivos de diagnóstico in vitro, então nesse caso estou claramente sob a alçada da legislação aplicável aos dispositivos de diagnóstico in vitro. Se a minha aplicação for alimentada por dados que sejam provenientes quer de dispositivos médicos, quer de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, então depois o próximo passo de decisão é determinar quais é que são os dados mais prevalentes ou mais importantes no output do meu software. Se a maioria deles continuarem a estar na esfera dos dispositivos de diagnóstico in vitro, nesse caso estou mais uma vez coberta pela legislação aplicada aos DICs. Caso contrário, forem mais relevantes para a informação que é obtida desse software, os dados que são obtidos a partir de dispositivos médicos, nesse caso estarei na esfera da legislação aplicada aos dispositivos médicos. Agora, exemplos concretos de qualificação que eu espero que também auxiliem na sedimentação de todos estes conceitos. Softwares ou apps, mais uma vez, mencionar que também as apps estão dentro desta definição do que é software e estão também contempladas pela necessidade de dar cumprimento à legislação dos dispositivos médicos. Vamos ter softwares que sejam destinados a criar ou modificar informação médica, que às vezes pode ser algo tão simples como alterar a forma como os dados são apresentados, desde que isso facilite a percepção e as tarefas de interpretação por parte dos profissionais de saúde, estou claramente dentro da esfera da legislação dos dispositivos médicos. Se forem softwares destinados à autogestão de doenças crónicas, à medição de sinais vitais, como ritmo cardíaco ou pressão arterial, destinados, por exemplo, ao planeamento de terapia, como é o caso da rádio ou da quimioterapia, destinados à telecirurgia e destinados também a fornecer informações com base em dados resultantes da utilização de dispositivos de diagnóstico in vitro, apesar do software não estar a analisar diretamente amostras humanas, nesses casos também estou na esfera da legislação dos dispositivos médicos, sendo que neste caso, o último estaria mesmo no âmbito da aplicação da legislação dos dispositivos de diagnóstico in vitro. Exemplos concretos de outros softwares, claramente com uma aplicação médica. O software que seja utilizado para a detecção de melanoma, softwares utilizados para a determinação da dose de insulina que deve ser administrada a pessoas com diabetes, software para a gestão de doenças crónicas, para a gestão e disponibilização de programas de recuperação cognitiva e reabilitação, software que permita o processamento de informação proveniente de eletrocardiogramas, softwares para a detecção de acidentes vasculares,
softwares para rastreio auditivo, para monitorização cardíaca, para a monitorização ou detecção de apneia do sono. Mais uma vez, parecem ser exemplos bastante claros de uma aplicação médica. Aqui queria também deixar-vos exemplos que são incluídos em documentos de orientação específicos e que pretendem ilustrar casos em que o software tem claramente uma finalidade médica e são enquadrados como dispositivos médicos. Temos o caso de software que seja utilizado no âmbito da avaliação de parâmetros maternos, tais como a idade, a concentração de alguns marcadores no sangue, informação obtida através do exame de ultrassons do feto, e isto para permitir a avaliação do risco da trissomia 21, software que receba as medições de achados obtidos através de ultrassom, a idade, e também de dados obtidos através da utilização de dispositivos de diagnóstico in vitro, e que vai calcular o risco de um determinado doente desenvolver um cancro da próstata. Também temos, por exemplo, aplicações que sejam utilizadas em conjunto com smartwatches, destinada a enviar alertas e notificações ao profissional de saúde para reconhecer batimento cardíaco irregular, para o propósito de fazer a detecção de uma arritmia cardíaca. Software que hoje em dia é também utilizado para aliviar comportamentos relacionados com desordens alimentares, tais como a bulimia ou a anorexia, em que o software vai receber inputs do paciente relacionados com a doença, e estamos a falar de hábitos de dieta, atividade física, ideias sobre a sua imagem corporal, e que depois, de uma forma personalizada e interativa, vai desencadear processos psicoeducativos e também workshops imersivos que vai fazer um auxiliar do paciente para combater todos estes sintomas e comportamentos associados a uma desordem alimentar. Por exemplo, também o software que utilize dados de um paciente relativos a uma patologia musculoesquelética específica e que permita fazer a recomendação de exercícios de reabilitação personalizados. Mais uma vez aqui um grande enfoque em utilizar a informação do doente para o benefício do doente. Em todos estes casos estamos na área da qualificação como dispositivo médico. Também aqueles que sejam destinados a medir e a transmitir a informação sobre os níveis de glucose e que permitem imediatamente fazer o cálculo da dose de insulina que será necessária e informar uma bomba de administração de insulina para fazer a administração no paciente de uma determinada dosagem. Aqui vamos estar a falar de um sistema de closed loop, em que o próprio sistema faz a medição, faz o cálculo da dose de insulina que deverá ser administrada e dá ordem à bomba de insulina para fazer a administração direta no paciente. E mais uma vez também ficarmos aqui com este conceito importante que o software também pode funcionar nesse sistema de loop, em loop, para fazer cálculos e determinar não só um parâmetro analítico, como fazer a administração de medicação. Também existem softwares que são destinados a fazer a monitorização da administração da medicação, que depois vai permitir também ao profissional de saúde fazer as devidas adaptações para melhorar o outcome para o paciente. Também temos os exemplos de softwares, e neste caso até um software que utiliza inteligência artificial para, juntamente com um scanner de tomografia computurizada, fazer a delimitação de locais em que vamos ter lesões cancerígenas que têm de ser abordadas numa lógica de radioterapia e fazer a delimitação ou evitar a lesão de tecido saudável durante a aplicação do tratamento de radioterapia. Em todos estes conceitos,
estamos a falar de software com finalidade médica. Atenção que o software pode existir por si só, pode ser incorporado num dispositivo médico e às vezes pode também ser adicionado a um dispositivo médico já existente para fazer uma melhoria ou um incremento das suas funcionalidades. Como, por exemplo, um software que permita melhorar as capacidades de reconhecimento de imagem de hardware que seja dispositivo médico, que já esteja colocado no mercado e que tenha agora uma capacidade aumentada de detectar lesões malignas ou outro tipo de anomalias clínicas durante um procedimento de diagnóstico ou até de tratamento, como vimos no exemplo anterior. Também já vimos o exemplo de software que vai dar recomendações das doses de insulina, e isto acontece, e é verdade, não só para aquele sistema de loop fechado, mas também até uma aplicação que me permita introduzir dados e que me dê informação sobre a dose de insulina a administrar, quer seja essa administração feita através de uma caneta de insulina, uma seringa ou uma bomba de insulina. Só o facto de estar a fazer um cálculo da dose de insulina ser tomado por aquele doente em particular, estou na esfera de um dispositivo da legislação, da aplicação da legislação de um dispositivo médico. Também um software que seja destinado a avaliar, monitorizar ou fazer a gestão da depressão, se estará no âmbito da legislação dos dispositivos médicos. O que é que está claramente fora do âmbito da legislação aplicável aos dispositivos médicos, aos dispositivos de diagnóstico in vitro? Software que tenha um uso ou uma finalidade geral, aplicações que forneçam informação e, mais uma vez, um aconselhamento geral relativamente ao exercício físico, à alimentação, aplicações que permitam visualizar ilustrações da anatomia do corpo humano, ou que façam auxilio, que auxiliem, por exemplo, um estudante de medicina, um profissional relativamente à terminologia anatómica, estará fora da esfera da legislação dos dispositivos médicos. Aqui tem apenas uma forma sistematizada de apresentar informação com caráter educativo e não destinada especificamente ao diagnóstico ou tratamento de um doente em particular, também aplicações relacionadas com o estilo de vida e bem-estar. Há bocadinho falámos, demos o exemplo de software destinado à monitorização cardíaca, mas num contexto específico, naquele caso, para informar o profissional de saúde sobre um risco de existir uma patologia cardíaca. Todos aqueles softwares e aplicações que temos nos nossos relógios, por exemplo, para fazer a nossa monitorização cardíaca durante o exercício físico, no nosso dia-a-dia, contar passos, etc., estarão fora da esfera da aplicação da legislação de dispositivos médicos. Passando a questão da qualificação e entrando nas regras de classificação. Estou agora perante o facto de ter nas minhas mãos um software que tem claramente uma finalidade médica, tal como determinada pelo seu fabricante. Eu tenho de fazer uma avaliação do meu dispositivo para determinar qual é a classe de risco em que o meu produto, o meu dispositivo médico se vai enquadrar. A classificação de risco é uma metodologia que é aplicada a todos os dispositivos médicos que são colocados no mercado e tem como seu principal objetivo estabelecer este sistema de classificação, tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano perante uma eventual falha ou mau funcionamento do produto. E outro dos seus grandes objetivos é adequar o processo de avaliação de conformidade ao risco que está envolvido na utilização do meu dispositivo. Eu penso que será relativamente intuitivo para qualquer um de nós, mesmo que tenha menor conhecimento da área regulamentar, que não fará sentido avaliar uma compressa ou um penso rápido, em termos modulados, da mesma forma que é avaliado um stent, um pacemaker, um implante. Então temos este sistema de classificação
que leva a que os dispositivos médicos possam ir de uma classe 1, que será a classe de menor risco, a uma classe 3, que será a classe com maior risco associado, e a avaliação será tão mais exigente quanto maior for a classe de risco do meu dispositivo, sendo que quando falamos de dispositivos médicos classe 2A, 2B e 3, teremos também a intervenção de uma entidade terceira, que são os organismos notificados, que serão corresponsáveis pela avaliação de conformidade do meu dispositivo. A classificação também em termos latos, que não será tão aplicável no caso do software, tem também o objetivo de adequar a informação que é cedida ao risco associado ao dispositivo médico. Por exemplo, no que respeita a dispositivos médicos de classe 1 ou classe 2A, muitas vezes é excepcionada a necessidade de terem do dispositivo ser acompanhado de instruções de utilização, desde que o dispositivo possa ser utilizado de forma correta e segura, sem esta informação adicional. Quais são os critérios que são utilizados na construção e na aplicação das regras de classificação? Sempre o grande ponto que está a ser considerado é qual é a finalidade do meu dispositivo médico e, mais uma vez, como é que eu conheço qual é a finalidade do dispositivo? Através da informação que é cedida pelo fabricante, através da rotulagem e instruções de utilização, mas também através dos materiais promocionais e daquilo que é estabelecido na documentação técnica. Em termos gerais, e considerando que o software é um caso um bocadinho particular do universo dos dispositivos médicos, mais uma vez, conceitos que são intuitivos é o facto de quanto maior for o tempo de exposição ao dispositivo e maior a invasibilidade, o tempo de contato com esse dispositivo e ao nível a que ele está em contacto, maior será o risco associado à sua utilização e maior será a classe de risco do meu dispositivo. Apenas também indicar-vos que no que toca à classificação de risco, quer na legislação dos dispositivos médicos, quer na legislação dos dispositivos de diagnóstico in vitro, o anexo fundamental é o anexo 8. É no anexo 8 que vou ter, quer numa legislação, quer noutra, descritas todas as regras de classificação. Vou ter de avaliar e ver qual é a sua aplicabilidade ao meu produto, mas no início deste anexo em particular existem uma série de definições e de conceitos que têm de ser bem compreendidas de forma a ler de forma correta as regras de classificação, e existem também uma série de princípios que vão gerir a aplicação das regras de classificação. E no que respeita às regras, quando eu faço a aplicação da regra, tenho sempre de olhar para a finalidade prevista que é definida pelo fabricante. Outros dois conceitos muito importantes é o facto de dispositivos que sejam destinados a serem utilizados em conjunto, em combinação, são classificados por si só. E o mesmo acontece no caso de acessórios. Os acessórios têm a sua própria classe de risco e vão ser classificados separadamente do dispositivo médico a que estão associados. No caso do software, se o meu software comandar um dispositivo ou influenciar a sua utilização, o software terá a mesma classe de risco que o dispositivo que está a ajudar a gerir. Se o meu software for independente, ele por si só tiver a sua finalidade médica e correr de forma independente, deve ser classificado por si mesmo. Outro princípio muito importante é que um dispositivo, e à medida que estão mais familiarizados com as regras de classificação, começam a ter esse entendimento, é que por vezes o meu dispositivo pode encaixar em várias regras de classificação. O que isso significa é que sim, várias regras podem ser aplicáveis. O que vai acontecer é que eu tenho sempre de selecionar, atribuir ao meu produto a classe de risco mais alta que é atribuível por qualquer uma dessas regras. Existem outros princípios para a aplicação das regras, mas estes que estão sombreados a cinzento são aqueles que eu penso serem mais importantes no caso do software médico.
Para os dispositivos médicos, existe no tal anexo 8 4 conjuntos de regras. Existem 22 regras que estão divididas em as regras que são aplicáveis aos dispositivos não invasivos, aos dispositivos invasivos, aplicáveis a dispositivos ativos e um conjunto de regras especiais que focam mais determinados produtos em particular. No caso do software, as regras vão ser o alvo da nossa atenção, ou aquele subgrupo para o qual devem olhar primeiramente, são as regras que são aplicadas aos dispositivos ativos. E isto porque o software encaixa na definição do que é um dispositivo ativo. Um dispositivo ativo é qualquer dispositivo que necessita de uma fonte de energia externa para que possa funcionar. Assim, vemos que as principais regras a considerar quando falamos de software são as regras 9 a 13, sendo que a regra 9, que é relativa a dispositivos ativos terapêuticos destinados a administrar ou trocar energia, a regra 10, que é relativa a dispositivos ativos para o diagnóstico, monitorização ou fornecimento de energia que será absorvível pelo corpo ou para a distribuição in vivo de radiofarmacêuticos, permitindo um diagnóstico direto ou a monitorização de processos fisiológicos vitais, são regras que não terão uma aplicação, assim como a regra 12, que é relativa a dispositivos ativos para a administração ou remoção de medicamentos e outras substâncias do corpo, não serão tão aplicáveis a software ou estarão em minoria, mas têm de continuar a ser consideradas nos casos em que o software comanda ou influencia de um dispositivo, e isto porque nesses casos o software terá a mesma classe de risco que o dispositivo no qual está a funcionar, o qual ele está a gerir. Neste caso, os riscos que são valorizados ou contemplados nestas regras de classificação, e que já vimos que podem dar uma classificação que vai de uma classe 2A a uma classe 3, são riscos que estão essencialmente associados à troca de energia e de substâncias entre o paciente e o dispositivo ativo que realmente está a atuar em termos de diagnóstico ou de terapêutica. A regra 13 acaba por ser uma regra um bocadinho marginal, porque é a regra em que caem todos os dispositivos ativos que não têm uma correspondência direta a todas as outras regras que são aplicáveis. Mas no caso do software, a regra que merece a nossa particular atenção, e quando estamos a falar de software que atua por si só para atingir uma finalidade médica, é a regra 11. E a regra 11 diz qualquer coisa como: quanto maior é o impacto da informação que é cedida pelo meu software na saúde do doente, maior será a classe de risco que será atribuída ao software. No caso de dispositivos de classe 2A, teremos dispositivos, neste caso software, que seja destinado a monitorizar os processos fisiológicos ou destinado a prestar informações utilizadas para tomar decisões com fins terapêuticos ou diagnósticos. Seria a classificação base, porque a partir de um software para encaixar na definição do dispositivo médico, terá necessariamente de desempenhar este tipo de funções. No entanto, se estas decisões tiverem um impacto que possa causar a morte ou uma deterioração irreversível do estado de saúde do doente, automaticamente passo para uma classe 3. Estarei numa classe 2B se o software for destinado à monitorização de parâmetros fisiológicos vitais e quando essas variações são passíveis de causar um perigo imediato para o paciente ou se tiverem um impacto que possa mais uma vez causar uma deterioração grave do estado de saúde ou a necessidade de realizar uma intervenção cirúrgica. Nesse caso, estou numa classe 2B. E quando falamos de parâmetros fisiológicos vitais e de processos fisiológicos, do que é que estamos a falar? Estamos a falar, a título de exemplo, da respiração, da frequência cardíaca, função cerebral, a medição dos gases sanguíneos, pressão arterial e temperatura. E quase como resultado final, se o meu software não se encaixar em nenhum destes pontos, terei
uma classe 1, um software que estará numa classe 1, que não será a grande maioria à partida do software utilizado com uma finalidade médica. Existem também casos especiais em que as regras especiais têm de ser consideradas. E neste caso temos a regra 15, porque menciona dispositivos que sejam utilizados para a contracepção ou prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Obviamente o software não estará nesta segunda componente da definição, mas temos softwares, nomeadamente apps, que são utilizados para fins contraceptivos, para indicar qual é o período mais seguro se não pretendemos conceber e também com o objetivo contrário. Também relevante é a regra 22, que é relativa a dispositivos médicos ativos terapêuticos, que têm também incorporada uma função de diagnóstico e que vão fazer a tal gestão do paciente, os tais sistemas de loop fechado, que vimos o exemplo há pouco, com a tal software que fazia a determinação da glicémia, da dose de insulina a ser administrada e fazia ainda o controle da bomba de infusão de insulina. Neste caso estaremos numa classe 3 e é fácil de depreender o risco que está utilizada esta associação. E assim finalizamos a componente da classificação do software enquanto dispositivo médico, mas temos também a vertente do software enquanto dispositivo diagnóstico in vitro, em caso em que vamos utilizar exatamente as mesmas regras que são aplicáveis a qualquer outro dispositivo diagnóstico in vitro. Temos neste caso 7 regras de classificação, que mais uma vez estão enquadradas no risco que está associado ao resultado que é dado pelo meu dispositivo diagnóstico in vitro e de forma muito simplificada e geral, quanto maior for o risco para a saúde individual e para a saúde pública de um resultado, maior será a sua classe de risco. Então, numa classe A, terei os dispositivos que têm menos risco associado para o indivíduo e para a saúde pública, e numa classe D terei os que têm maior risco associado. Exemplo de um dispositivo de classe D, por exemplo, um teste HIV, tem um grande impacto para a saúde do próprio e para a saúde pública. Mais uma vez, como acontece no caso dos dispositivos médicos, também nos DIVs eu tenho regras para a aplicação das regras de classificação. Estas regras estão mais uma vez incluídas no anexo 8º e também o anexo 8º, no caso dos DIVs, tem conceitos e definições no início deste anexo que têm de ser bem assimilados para uma aplicação adequada das regras de classificação. E aqui nas regras de aplicação existem pontos que devem ser considerados quando estou a fazer a classificação de software enquanto dispositivo diagnóstico in vitro e que são semelhantes às que existem para os dispositivos médicos. Se eu tenho um software que vai comandar ou influenciar a utilização do dispositivo, o meu software tem a mesma classe de risco. Se for independente de qualquer outro dispositivo, é classificado por si mesmo, a mesma lógica é aplicada aos acessórios. Eu posso aplicar várias regras de classificação a um software, neste caso tenho de atribuir sempre a maior classe de risco do meu software, do meu dispositivo. Se o meu dispositivo tiver várias finalidades, eu tenho de olhar sempre para aquela que é a finalidade mais crítica que vai levar a uma classificação de risco mais elevada. E como é que estão estruturadas estas regras de classificação? Numa classe D vou ter a regra que é relativa a dispositivos que sejam utilizados para detectar a presença ou exposição a agentes infecciosos, em produtos destinados à transfusão, transplantação e administração celular, dispositivos para detectar a presença ou exposição a um agente transmissível que causa uma doença potencialmente mortal ou com risco de propagação elevado ou suspeitamente elevado, dispositivos para determinar a carga infecciosa de uma doença potencialmente mortal e cuja monitorização seja crucial para o processo de gestão doente, dispositivos para a determinação de alguns grupos sanguíneos. E na classe C vemos ainda um nível elevado de risco para o próprio e temos neste caso dispositivos que sejam utilizados no rastreio diagnóstico ou a determinação de um estadio do cancro, testes genéticos, dispositivos para determinar a compatibilidade sanguínea,
a presença ou exposição a agentes sexualmente transmissíveis, o rastreio pré-natal, área em que também é muito utilizado o software, rastreio de doenças congénitas no feto e, por exemplo, testes para autodiagnóstico. Na classe B e A, vamos ter dispositivos que estão associados a um menor risco, como, por exemplo, aparelhos, instrumentais, alguns testes para autodiagnóstico. E agora exemplos concretos da aplicação destas regras de classificação. E também temos um quadro que faz uma relação entre o conteúdo da regra 11, que mais uma vez é uma regra fundamental no caso de software que seja enquadrável na definição de dispositivo médico, em que vou ter exemplos para a classe 2A, 3, classe 1. Exemplo de um software que estará na classe 1. Temos, por exemplo, apps que sejam destinadas a suportar a concepção ao calcular o estado de fertilidade da mulher baseado num algoritmo, obviamente, validado estatisticamente, em que o utilizador vai colocar dados de saúde, incluindo, por exemplo, a temperatura basal. No caso de um dispositivo médico de classe 3, teríamos o exemplo de aplicações que sejam destinadas a fazer o diagnóstico de pacientes que tenham passado por um AVC grave. E deixo-vos com estes exemplos. Outro exemplo, e neste caso de dispositivos de diagnóstico in vitro, software que vá operar um analisador através de uma localização remota terá a mesma classificação que esse analisador, e nesse caso teremos o exemplo de um software de dispositivo médico para diagnóstico in vitro que estaria na classe A. Se tivermos um software que vai fazer o screening de uma citologia cervical, teremos um exemplo de forma a detectar se existem achados suspeitos, estaremos na classe C. Um software que permita a interpretação automatizada de imunoensaios para o HIV, estaremos numa classe D, apenas para terem alguns exemplos de classificação no caso de dispositivos de diagnóstico in vitro, que pode ser um bocadinho menos intuitivo, que encaixam também naquilo que é um software com finalidade médica. E deixar-vos apenas com os documentos de orientação e onde podem encontrar toda a informação que foi convosco partilhado nesta última hora. Estes documentos são produzidos essencialmente por dois subgrupos do MDCG, são os grupos dedicados às novas tecnologias e o grupo dedicado a questões de qualificação e classificação, que discutem também questões de qualificação e de classificação de software com finalidade médica. A comunicação ou troca entre os Estados-membros é feita através de templates e de uma forma devidamente formalizada, em que nós trocamos ideias sobre estas questões. Apenas dizer-vos que as questões de qualificação e de classificação de software têm tido uma prevalência cada vez maior, pelo menos nestes últimos 10 anos, isto é apenas para terem uma ideia do número de inquéritos que correm anualmente, sendo que cada vez mais existem inquéritos que incidem nesta matéria. Como resultado destas trocas, existem dois documentos que poderão ser consultados e que vos podem informar sobre quadros de enquadramento e de classificação de risco. Mais uma vez, estes manuais têm um caráter meramente indicativo e informativo para todos os stakeholders. Isto não desresponsabiliza ou não tira à autoridade competente a possibilidade de tomar as suas próprias decisões no seu próprio mercado no que respeita à qualificação e a classificação de risco. Quais são os documentos mais relevantes? Na área do Borderline and Classification, diria que são os manuais de Borderline. Existe também uma guidance específica sobre a classificação, de onde foram retirados aqueles exemplos relativamente específicos relativamente à regra 11, que é mais aplicada ao software. Também na esfera de atuação do grupo das novas tecnologias,
existem 2 documentos que são absolutamente fundamentais no processo da consulta, no processo de qualificação, que é aquela infografia que partilhei sobre o caminho para a decisão se o software que estão a disponibilizar se enquadra ou não na definição do que é um dispositivo médico, e também guidance específica, onde estão incluídos todos aqueles exemplos, e só mencionamos alguns, relativos à qualificação e classificação. O mesmo se aplica também no caso de dispositivos de diagnóstico in vitro, que já vimos que em alguns casos também o software cai nesta esfera. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção, e os conceitos-chave que queria que ficassem bem sedimentados, e que o software não é definido pelo contexto de utilização, é definido sim o seu enquadramento pela finalidade. A finalidade é atribuída sempre pelo fabricante, portanto o fabricante é o primeiro responsável pela qualificação. A qualificação tem de ser feita com base em evidência clínica. Existem documentos para vos auxiliar no processo de qualificação e existem documentos para vos auxiliar no processo de classificação. Muito importante, o fabricante tem um papel preponderante, mas a autoridade pode sempre interpelar o fabricante na determinação se a qualificação foi realmente a mais adequada, se a classificação é mais adequada, para assegurar que todos nós temos acesso a dispositivos médicos funcionais e seguros. E penso que será a mensagem-chave no final, que é assegurar a conformidade do nosso mercado. Muito obrigada, não? Não? Ok? Pronto. Muito obrigada, Sónia, por esta aula fantástica sobre qualificação e classificação de risco dos dispositivos, neste caso daqueles que são software ou que integram software. Queria-vos dizer que é por esta competência, este conhecimento tão grande e este elevado nível de expertise que aqui temos, que a Sónia é neste momento a co-chair do grupo Borderline and Classification, do MDCG, e muito nos orgulha. Portanto, temos realmente connosco, quer a Mariana na parte de ser co-chair dos NET, quer agora a Sónia como co-chair da área da qualificação e classificação. Portanto, aqui 2 pessoas com conhecimento muito relevante, muito fundamentado, que muitas vezes estão disponíveis, ou que estão sempre disponíveis no âmbito do GARC, do Gabinete de Aconselhamento Regulamentar e Científico do Infarmed, e têm feito, têm dado muito aconselhamento, fornecendo muitas opiniões, muitos pareceres sobre estas questões de qualificação e classificação, que são realmente, como a Sónia diz, cada vez mais frequentes, não só a nível europeu, mas também a nível nacional, sim, graças a Deus. E, portanto, temos aqui, penso eu, que muitos futuros fabricantes de dispositivos nestas áreas, e que muitos deles têm vindo junto a nós para pedirem algum suporte de aconselhamento através do GARC, que eu queria realmente aqui realçar o trabalho que o Infarmed tem feito, não só através destas 2 colegas, mas com outros colegas também, no apoio da entrada destas novas tecnologias no mercado, nomeadamente da indústria nacional. Eu não sei se há algumas perguntas que queiram. Há 3 perguntas que selecionámos, possivelmente das perguntas que nos foram enviadas. Parar Pronto, a partida. Exatamente. Ok. Já consegui. Muito obrigada. Mas isso... Por exemplo, essa. Por exemplo, se é possível dar um exemplo de um software da classe 1.
penso que esta pergunta foi feita um bocadinho antes de fazer aquela observação. É verdade que não existem muitos exemplos de softwares de classe 1. O que acabou por acontecer na passagem da diretiva para o regulamento é que passámos de uma realidade em que a generalidade do software estava enquadrado na classe 1, porque as regras não estavam suficientemente pensadas para esta nova realidade, as diretivas também já tinham alguns anos, e a verdade é que hoje em dia, até já as regras existentes no regulamento, às vezes considero que precisam de pequenos afinamentos para permitir essa melhor classificação. E à data da publicação do regulamento, lembro-me que o próprio COCIR partilhou uma estimativa em que existia um shift, uma alteração completa, em que passamos de uma realidade em que a generalidade do software é da classe 1 para um caso em que é uma minoria o software que está na classe 1. O exemplo que eu tenho de admitir que vem mais à mente são precisamente as apps que são utilizadas no âmbito da concepção, não do controlo, porque o controlo está associado a um risco maior, mas aquelas que realmente auxiliam as mulheres a determinar qual é o período fértil. Agora, outro... Temos aqui uma pergunta um bocadinho longa e já estamos a atingir o nosso... Podemos respondê-la depois. Podemos responder mais depois. tarde. Assim, olhando muito transversalmente, e como há aqui uma menção de que falamos apenas em conversões, que não há visualizações, interpretações, etc., à partida não estaria enquadrável na definição. E depois a questão das quedas também é uma questão muito particular. Existem muitos dispositivos, até não relacionados com o software, que estão associados à queda e à proteção da queda, e de forma geral não são considerados como dispositivos, mas depois podemos ver com maior atenção estas questões e fornecer-vos estes mesmos até porque esclarecimentos. a complexidade, não é, Sim, da sim, matéria sim. é grande e é necessário complicado muitas responder vezes no- ver se as características próprias do dispositivo Exatamente. para se poder dar uma resposta, é realmente dar uma resposta a quente e no momento em que nos é feita esta pergunta é sempre difícil, porque temos muitas vezes de ter documentação técnica de suporte. Aliás, é um dos motivos pelos quais, tipicamente, quando temos GARCs que abordem estas questões, existe muitas vezes a necessidade de fazer uma reunião com os requerentes para melhor entender o funcionamento do próprio sistema, porque muitas vezes não é completamente transmissível a partir da informação que é cedida no questionário. Muito bem. Doutora Érica. Só acrescentar que, como referimos nos webinars anteriores, nós vamos fazer a compilação de qualquer maneira das questões que são colocadas e respondê-las, e publicaremos um documento com estas questões e as respostas. Compete-me agora agradecer às colegas e agradecer à Sónia a excelente apresentação e dizer então que para a semana temos mais um webinar sobre estes temas, continuaremos a segui-los e contamos com a vossa presença. Muito obrigada a todos.